Como saber para onde vão a taxa Selic, a inflação medida pelo IPCA, se vai aumentar, se vai diminuir, se vai ficar igual? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu sou Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Então vamos lá, vamos falar para onde vai, né, a taxa Selic, para onde vai o IPCA, que é a inflação, é um dos índices que mede a inflação, porque isso é muito importante para quem investe principalmente em renda fixa. A gente normalmente tem que saber para onde estão indo esses indicadores, né? Porque o que já passou, já passou. Por exemplo, quando a gente olha o IPCA acumulado hoje em quase 12%, 11 e pouco por cento ali no ano, isso foi o que já passou, foi a variação que aconteceu, a desvalorização do nosso dinheiro que aconteceu nos últimos 12 meses. Mas se você for investir num título IPCA+, você vai ter que saber o que vai acontecer nos próximos 12 meses. Tá? Então tem muita gente que comete esse erro. A pessoa fala, nossa, o IPCA está em 12%, então eu vou investir aqui no IPCA mais 5 porque vai render 17%. Vai render 17%, né, aproximadamente, se o IPCA ficar de novo 12% nos próximos 12 meses. Então é muito importante quando a gente vai investir em título de renda fixa a gente saber mais ou menos para onde estão indo esses indicadores. Já antecipo para vocês que não é uma ciência exata, tá? A gente nunca tem certeza absoluta, nem os economistas do Banco Central têm certeza, mas a gente consegue ter uma boa referência, a gente consegue ter uma certa noção. Tá? Então, só explicando rápido cada um dos indicadores, a taxa Selic, taxa básica de juros da economia, controla os juros aí de praticamente tudo, né? Juros de cartão de crédito, juros de financiamento, de empréstimo. Então, quando a taxa Selic sobe, fica mais caro pegar dinheiro emprestado e aí as pessoas são desincentivadas a consumir. Né? Então, é mais ou menos isso que acontece com a taxa Selic. E a inflação é o que acontece na economia, ninguém controla a inflação. Tá? O Banco Central não chega e fala a inflação hoje vai ser de 5%. Não, ela acontece, né? De acordo com oferta e demanda, tem algumas variáveis que influenciam a inflação. Uma delas é basicamente a expansão monetária, quando o governo começa a colocar muito crédito na economia sem lastro em produção. Então há um excesso de dinheiro e os produtos estão no mesmo patamar, e aí é uma competição e os preços sobem. Então é uma das formas também aí de acontecer a inflação. E aí, basicamente, o governo tem a Selic como uma das políticas monetárias para controlar a inflação. Então, quando a inflação está saindo de controle, porque teve muito crédito, por exemplo, quando teve políticas de auxílio, como no caso da pandemia, houve muito empréstimo de dinheiro para a população, né, para o pessoal sobreviver, né, foi uma causa nobre, mas isso vai ter um rebote, que é essa inflação que a gente está passando agora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma das formas que o governo tem de tentar controlar isso é elevar a taxa Selic, o máximo que ele puder, até controlar a inflação. E o que está acontecendo, infelizmente, é que ele já levou bastante e a inflação ainda não está controlada. E aí, como é que a gente sabe para onde vai, para onde não vai? Então, é aqui que fica essa dúvida de quem está investindo agora. Infelizmente, a gente está num momento confuso da economia, porque a gente está exatamente na transição. O governo já está aqui com a taxa Selic em 12,75%, a inflação está aqui em 11 e pouco, pelo menos a última vez que eu vi estava 11%, não sei se já atualizou. E basicamente a inflação não está diminuindo, a expectativa deles continua aumentando. Então o governo vai ter que aumentar mais a taxa Selic para tentar controlar a inflação. A gente só vai ter certeza que mudou de fase quando de fato a inflação começar a diminuir. Quando acontecer de fato ali a situação, aí agora as projeções da inflação são só para baixo, aí começa a cair, realmente a cada mês começa a diminuir, aí a gente tem uma certeza que mudou de fase, a gente está agora numa fase que a inflação vai descer e daqui a pouco a taxa Selic deve diminuir também. Ainda não é o caso, tá? Ainda está sendo aumentada e deve ser aumentada também na próxima reunião. E como eu sei disso? É uma das coisas que a gente vai falar aqui. Bom, existem duas formas bem acessíveis de qualquer pessoa conseguir ter uma noção de para onde vai a taxa Selic e para onde vai o IPCA. Uma delas é o Boletim Focus. Não sei se vocês já viram, esse é um boletim que é disponibilizado no site do Banco Central, que é o bcb.gov.br. Você vai no menu Publicações e Pesquisa, Focus, relatório de mercado, se eu não me engano, aí você clica lá, vai abrir uma outra página, você clica no PDF e ele abre. Ele é um relatório semanal, que ele é disponibilizado todas as segundas-feiras de manhã, referente ao fechamento da sexta-feira da semana passada. Ele é um relatório que basicamente diversos economistas que estão de certa forma ali vinculados ao Banco Central fazem projeções para os indicadores para o ano, de quais serão os indicadores no ano. Então, esse documento, se vocês abrirem, é um PDF, aí tem até... Cada linha é um indicador. Então tem o IPCA, tem a taxa Selic, tem o dólar, tem o PIB, e aí tem os anos. Né? Então vai estar lá 2022, 2023, 2024, 2025. Só que aí o que eu acho legal é que ele tem um histórico de quais foram as projeções semanalmente. Então, por exemplo,
Hoje você entra, a projeção da Selic para esse ano é terminar em 13,25%. Só que aí essa é a projeção que saiu essa semana. Você consegue ver se na semana passada eles tinham estimado isso também, ou não, ou se tinha sido uma projeção diferente. Então, basicamente, você consegue ver em tempo real eles errando, né? Eles tentando aumentar ali a projeção porque não está controlando a inflação. E a mesma coisa é a inflação, né? O IPCA hoje, pelo que eu tinha anotado aqui, ele estava para 7,89 no final do ano, só que se você for ver semana passada era menos e na retrasada era menos ainda. Então eles estão corrigindo a cada semana que passa o IPCA para o final do ano para mais. Tá? Então, perguntaram aqui qual o nome do relatório, é o relatório Focus, ou Boletim Focus, vocês podem procurar ali no site do Banco Central. Tá? Deixa eu ver o que mais. Você tem alguma explicação do dólar estar subindo mesmo com a Selic nas alturas? A ideia era baixar, pois com juros altos os investidores investem aqui. O problema é que está aumentando os juros lá também, entendeu? Então, o dólar ele é uma das variáveis da economia mais complicadas de se prever, né? Tem até frases dizendo que o dólar foi criado para sacanear os economistas, porque é muita variável que influencia nele, não é um negócio tão simples assim. Mas, tipo, a taxa de juros subiu aqui, o cupom cambial vai subir, então todo mundo vai investir aqui e tal. Não necessariamente. Se estiver acontecendo outras coisas, né, pode ser que não aconteça. Às vezes tem até uma desconfiança no Brasil. Nossa, a taxa de juros está subindo tanto que eu não estou achando que o Brasil vai conseguir pagar esse negócio. Então também não vou investir. Então é muito complexo, é difícil. Assim, a gente tem uma certa projeção ali, uma tendência, mas não é garantido que aquilo vai acontecer. Quando vai abrir mais vagas para o seu curso completo? Olha, vai ter uma surpresa esse mês sobre isso. Tá, que eu vou mudar um pouco a forma de fazer curso para uma modalidade que eu acho que vai ficar muito mais legal e eu vou divulgar isso aí agora do meio para o final do mês. Tá, o nome do relatório é Focus, então acho que foram essas perguntas aí, não teve mais nenhuma, acredito. Achou já o relatório. Beleza. Então, galera, vocês vão conseguir ver nesse relatório, entendam que ele não é para você ver o número exato, porque eles erram miseravelmente toda semana. É para vocês verem tendência. Tá? Então, toda semana, se vocês virem que eles estão corrigindo a tendência do IPCA para baixo, vocês já sabem que é porque o negócio não está funcionando como deveria. Né? Vocês estão subindo a taxa Selic e, de fato, o negócio estivesse controlado, era para eles estarem corrigindo para menos, não para mais. Então, se toda semana eles continuam subindo ali a projeção, é porque a inflação está se mostrando mais persistente do que deveria. E os aumentos estão tendo que ser feitos ali com mais frequência do que eles estavam planejando a princípio. Tá? Então, hoje, a leitura que eu tenho do Boletim Focus é: a inflação não está controlada e eles estão projetando continuar aumentando a taxa Selic para tentar controlar a inflação. Então, ainda não há uma garantia de que, de fato, ela vai ser controlada por agora. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando é que a gente vai ver que isso aconteceu? Quando, de repente, eles chegarem num certo patamar, vamos dizer que na próxima reunião do Copom eles aumentem, sei lá, para 13,5%, por exemplo. E aí, daqui a pouco, quando chegar no próximo mês, olha, a inflação diminuiu. Né? Nesse mês agora de, sei lá, mês de junho de 2022, comparado com junho de 2021, está menor. Entendeu? Aí no outro mês, está menor de novo. A inflação começou a cair. Aí a gente começa a ver, aí nas projeções deles do Focus, a tendência é que eles comecem a diminuir de novo a inflação. Aí a gente começa a ter um certo controle, né, da projeção de que agora a inflação vai cair. E aí, quando a inflação começa a cair, a tendência é que a taxa de juros também venha a diminuir. A taxa de juros é como se fosse um remédio. Se você deixar ele muito alto, você sufoca a economia. O governo também não quer deixar a taxa de juros muito acima do que deveria. Existe lá o que eles chamam de taxa de juros neutra, né, que é a taxa de juros correta para manter a economia funcionando sem ela estar prejudicando. Tá certo? Então, é mais ou menos isso. A inflação sobe, o governo aumenta a Selic para controlar, mas assim que controlar, ele vai lá e diminui. Ele também não quer ficar matando a economia, deixando a economia fria com a taxa de juros alta. Até porque uma boa parte da nossa dívida ela usa a taxa Selic como referência. Então, a nossa própria dívida fica mais cara, tá? A dívida pública. Bom, então, a primeira ferramenta muito útil é o Boletim Focus. Aprendam a ler esse boletim. Ele é disponibilizado toda semana no site do Banco Central, às segundas-feiras, normalmente ali por volta de 8h30 da manhã. Ele é referente ao fechamento da semana anterior. E, de novo, ele não dá número exato. Ele dá tendência. Você vendo os erros ali, as projeções das semanas e aqui tá, você está vendo mais ou menos para onde está indo e isso já ajuda. Por exemplo, Danilo, se você fosse investir num título para um ano, qual indexador você usaria? Usaria um IPCA+, usaria um CDI, usaria um pré-fixado? Eu acho que hoje eu manteria no IPCA+,
porque a inflação ainda está persistente, né? Então, como um ano é um prazo curto, talvez eu fosse querer apostar na segurança. Quer dizer, pô, eu quero só garantir que eu vou ficar acima da inflação e ter um rendimento real nesse ano. Então, é uma possibilidade, tá? Ó, informação legal é que também eles mandam por e-mail também o relatório. Só você cadastrar o e-mail lá, mandam em português e inglês. Então, mais uma forma aí legal de vocês acessarem. Eu normalmente ia lá e acessava direto. Então, sempre bom de aprender coisa nova aqui também. Beleza, e a segunda coisa legal que vocês podem usar são as atas do Copom. Tá? O Copom é a reunião do Comitê de Política Monetária, que acontece a cada 45 dias, e é lá que eles aumentam ou diminuem a meta da taxa Selic. E quando essa reunião finaliza, teve agora semana passada, normalmente é terça e quarta, são 2 dias, né? E normalmente é na quarta que eles divulgam a nova Selic, basicamente eles colocam um resumo do que aconteceu, quais foram as leituras deles, então é um resumo bem intuitivo, tá? Não está escrito num assim, não está na linguagem mais simples do mundo, mas também não está em nenhum economês impossível de entender. Eles falam muito claramente, o cenário externo está pressionando, a inflação, não sei o quê, com a guerra na Ucrânia e tralalá, e por conta disso a inflação demonstra que está persistente, tivemos que aumentar a taxa de juros, o cenário econômico vem se deteriorando, e aí eles escrevem um resumo da leitura deles, porque eles tomaram a decisão de deixar a taxa de juros do jeito que está, e o que eles devem fazer na próxima. Eles escreveram lá, se o cenário continuar se deteriorando da forma que está, provavelmente devemos fazer um novo aumento da taxa Selic, mas dessa vez de magnitude menor. Tá? Se eu não me engano, eles aumentaram 1% dessa vez. Antes estava 11,75%, foi para 12,75%. E aí significa que é provável que na próxima vá para 13,25%, talvez 13,5%. Então, já que eles falaram que vai ser um patamar menor, é garantido, Danilo? Não, pode ser que seja igual ou maior. Se piorar muito a inflação, talvez eles aumentem até mais. A gente não tem certeza. Mas, de novo, né, aqui a ideia não é ter certeza absoluta dos números, é saber mais ou menos para onde vai, para nós podermos nos basear nisso para tomarmos as nossas decisões de investimentos. Tá? Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Como é que a gente sabe para onde vai a Selic e o IPCA? Primeiro é entendendo como funciona. A inflação se descontrola quando o governo gasta muito, por exemplo, e aí eles têm que aumentar a taxa Selic para controlar. Controlou, não controlou, já vai cair, não vai? Aí a gente consegue dar uma olhada ali no relatório Focus, consegue dar uma olhada nas atas do Copom para ver se de fato ali está controlando ou não a inflação, para a gente decidir em qual indexador nós vamos atrelar os nossos investimentos ali, principalmente de renda fixa. Né? Porque vocês, quando forem investir em renda fixa, vocês vão ficar nessa dúvida. Vocês vão ver que tem o CDB que paga 120% do CDI, o outro que paga IPCA mais 13% e o outro que paga 12% ao ano, que é um pré-fixado. Qual dos três você escolhe? Aí você tem que ter uma noção de para onde estão os indicadores para você tentar tomar a melhor decisão. Tem gente que até diversifica, vai lá e põe nos três para ter uma média ali. Aí tem diversas estratégias a usar. Bom, então esse era o tema de hoje. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos aí nessa live. Então, live 6, vamos até a 100. Até eu acho que a Síria aqui falou comigo, tem uma visagem que falou. Trabalhando nisso. Meu Deus, tem um fantasma aqui em casa. Bom, então pessoal, foi isso. Eu vou botar esse vídeo no YouTube também, atrasei. Tente novamente. Peraí, deixa eu desligar a Síria aqui, que né, tá ficando um negócio meio sinistro. Bom, então... então é isso, galera. Só que tem uns santos aqui, né? A gente se protege da melhor forma possível. Ele vai para o YouTube também, acompanhe as próximas lives. E lembrando, né? Sempre tentem prestigiar, se vocês puderem, né? Quando aparecer o meu conteúdo passando, deem aquele like lá, deixem um comentário, ajuda ali o algoritmo, dê uma olhada nos stories, comentem lá, mandem foguinho, que aí vocês ajudam também o conteúdo aí para mais gente. E aí isso aqui vai tudo para o YouTube também. Estou meio atrasado, não consegui editar os últimos 2 vídeos, mas eu vou colocar eles lá também para a gente poder acompanhar. E amanhã vai ter mais live. Mandem temas aí, mandem por direct, mandem na caixinha de perguntas que eu colocar, porque são dessas dúvidas que eu pego, que eu trago para cá para a gente poder bater esse papo. Beleza? Valeu de novo pela presença, boa noite a todos e até amanhã.